Lula baixa novos decretos que fecham cerco às redes sociais, né? Eu vou dar um exemplo pra você do que aconteceu ontem. Ontem eu gravei um Reels sobre o Dalto. Não sei se vocês sabem quem é o Dalto. O Dalto era um grande piloto de helicóptero que virou um grande influenciador, uma grande personalidade no mundo da aviação. Muito respeitado, muito querido. Ele tinha mais de 50 anos de aviação, tá? Ele, aos 70 anos de idade, aqui em São Paulo... Gente, vamos parar com isso, né? Vamos lá. Vamos dar uma paradinha nisso, né? E de falação, enquanto... Vamos lá. O Dalto, enquanto ele resolveu, né, cometer o absurdo de pegar o próprio carro e andar pelas ruas, ele foi alvo de um assalto. E aí o ladrão deu um tiro na cabeça do Dalto. Ou seja, um senhor de 70 anos, com mais de 50 anos de trabalho para aviação, amado por muita gente, simplesmente sofreu a pena de morte, tá? Nas mãos de um vagabundo. Eu fui lá e postei um reel sobre isso. Falei, olha, eu usei a palavra assassino, né? E usei a palavra latrocínio. O Instagram derrubou o meu reels. E aí, eu até fiz um segundo que vai sair daqui a pouco. Foi o seguinte, se eu fosse uma gostosa mostrando os meus peitos ou a minha raba, o Instagram ia falar, vamos entregar, né? Os caras falando, cheguei, acabou a live do Renan, é isso? Renan, não, falaram que o Renan foi mito, tá? Falaram que o Renan fez um dos melhores discursos já vistos, de verdade, de um presidenciável no Brasil. Eu vou reagir depois a isso com calma. Eu não sei quanto tempo ficou o discurso, mas falaram que, assim... É só ver o tamanho, porque minha live tá completa, porque se for o caso eu faço um vídeo depois no meu canal. Mas falaram que o Renan, assim, deu show. Inclusive, só um adendo aqui. Me lembra de falar disso depois, na hora do Renan, que eu quero falar disso. Isso aqui, meu lindo. Do discurso do Renan hoje na Marcha dos Prefeitos. Voltando ao tema. O Instagram entrega, né, fotos e vídeos de mulheres seminuas, né, pra muita gente, né? Agora, se você faz um conteúdo que você usa uma palavra ofensiva, como por exemplo, assassino, o Instagram deixa de coisar. Não, volta lá na matéria. E aí o que acontece? O Lula sai baixando o decreto que fecha cerco à rede social, só que qual é o critério objetivo? Você não tem. E aí sabe o que você está fazendo? Quando você... Acredite se quiser. É uma coisa, é um contrassenso, mas não é intuitivo. Quando você aperta a legislação para as redes sociais sem a objetividade da lei, é uma coisa... Você dá super poder para a plataforma, porque a plataforma fala assim, para me proteger eu tô tirando esse conteúdo do ar, e você deixa elas arbitrarem sobre qual conteúdo vai e não vai ficar no ar. É isso. E a gente teve reunião com a galera, né, das redes sociais em Brasília, e a galera falou, mano, nós vamos passar a faca em todo mundo. É censura. A gente vai fazer o quê? A gente prefere um influenciador reclamando de falta de liberdade de expressão do que uma multa milionária que o governo vai te aplicar. É isso. Desce aí um pouquinho. 2 decretos que fortalecem a regulamentação. Eles criam mais espaço para a prevenção de golpes digitais, para a denúncia da segurança das mulheres. Um dos decretos estabelece que as plataformas precisam criar canais específicos para mulheres denunciarem a exposição de conteúdos íntimos sem consentimento. Isso aqui, ok, bem objetivo e tá tudo certo. Ah, mas é unilateral, é uma lei que só trata de mulher e não de homem. Gente, vamos ser sinceros, vai. Vamos ser sinceros. A cada 100 vítimas de exposição de nudez sem consentimento, quantos são homens, quantos são mulheres? Então sim, cara, tem que ser uma coisa unilateral, porque de fato o número é exorbitante. Da mesma forma que não faz sentido você ter um vagão exclusivo para homens no metrô. Senão, sei lá, uma mulher vai ficar te assediando. Isso não acontece na vida real, né? Vai lá. Volta lá. Você lembrou que a gente estava conversando ontem? Em relação aos golpes digitais, o outro decreto obriga as Big Techs a armazenarem dados de anunciantes para que, na hipótese de crime, seja possível rastrear e encontrar os autores. Esse segundo decreto também estabelece que as plataformas podem ser responsabilizadas se forem constatadas falhas recorrentes na prevenção de crimes digitais. O problema é o seguinte, aqui ela começa bem... Meu, você viu que saco isso, cara? Cara, para de comer farinha láctea. Não é isso, eu não tô comendo.
ela começa bem e ela vai no seguinte: falhas recorrentes na prevenção de crimes digitais. Quais crimes digitais? Está estabelecido o critério objetivo do que é um crime digital? Porque, por exemplo, um crime de ódio é crime digital também? Aí começa, né? Enfim, então é isso. Bom, eu vi também que eles vão começar... eles deram 2 horas pra pagarem todo tipo de pornografia vazada, tipo, sem autorização. Não, mas isso, eu vou te falar, isso eu até concordo. Isso eu até concordo porque é o seguinte, cara. Você tem uma epidemia disso. E isso não é uma coisa difícil de ser controlado, porque é muito objetivo. Sim. O que é um conteúdo pornográfico? O que é um conteúdo de nudez? Tá muito nítido o que é. O problema são as coisas que ficam na zona cinzenta. O que é um atentado contra a democracia? O que é um atentado contra a democracia? Eu posso ter uma ideia, você pode ter outra. O problema é que a lei não deixa claro o que é. O que é o atentado contra as instituições democráticas? Se eu chegar aqui e falar assim, o Xandão tem que ser preso, eu tô atentando? Aí começa, né? Vai lá. Põe na tela. Isso aí é outra coisa que a gente falou ontem, né? Advogados denunciam Lula ao Ministério Público por pedido de voto a Marine Tebet. Isso aqui, óbvio que isso ia acontecer, né? E óbvio que o PT vai tirar isso de letra porque os caras têm dinheiro infinito. Próximo. Aí, meu irmão, eu vou falar de uma coisa séria, tá? Eu vou ler a matéria junto com você, que é uma coisa que quase ninguém tá falando e bastante gente me mandou ontem, tá? Põe na tela. MP pede ao governo que paralise validação de leilão de energia de 516 bilhões de reais, que inclusive pode deixar sua conta de luz mais cara. Eu vou ler a matéria para não cometer nenhuma imprecisão, tá? Desce aí um pouquinho. Vamos lá. O Ministério Público pediu ontem ao Ministério de Minas e Energia outras três entidades para paralisar a validação do maior leilão de energia desse ano, estimado em 516 bilhões de reais, né? Que pode aumentar sua conta de luz em 10%. O que aconteceu? Desce aí. Eu gosto quando a matéria vem assim, né? Bem escrita. O MPF deu prazo de 48 horas para eles responderem sobre um pedido, certo? Desce aí um pouquinho. Eles receberam o pedido para suspender as validações, certo? 2. A ANEEL precisa apresentar uma nova análise de impacto. 3. A EPE deve reavaliar os critérios de demanda, né? A ONS precisa fornecer um parecer técnico aprofundado. O aumento repentino de até 100% nos preços teto dos produtos nas vésperas do certame configura, prima facie, um grave vício de motivação do ato administrativo, sobretudo por terem sido afastados abruptamente os estudos técnicos consolidados da empresa de pesquisa energética. As falhas. O governo aumentou o preço limite pago pelo megawatt em até 100% em menos de 48 horas. Então, basicamente, o governo fez um leilão e 2 dias antes eles falaram, quer saber? Tira esse preço teto e aumenta para o dobro. Pode ser que você pague o dobro aí no preço teto. 2 dias antes do leilão. Próximo. O MME e o EPE teriam abandonado os estudos técnicos iniciais. Os órgãos adotaram dados fornecidos pelas próprias empresas interessadas sem auditoria, o que indica possível controle das empresas sobre a regulação, diz o MPF. É óbvio. Isso é óbvio. 3. Os dados projetaram uma necessidade real de 60 gigawatts até 2035. O salto de 40 gigawatts em 3 anos equivale a quase 3 usinas Itaipu, algo classificado em relatório da Câmara dos Deputados como uma aberração metodológica. O Ministério teria trocado um leilão de baterias para armazenar energia limpa pela contratação de termoelétricas. Desce aí um pouquinho. As mudanças podem gerar um custo extra estimado entre 516 e 800 bilhões de reais. O MPF afirma que a interrupção do leilão não traz risco de falta de energia. Então, só para esclarecer para você aqui, tá? O que acontece? Todo ano você tem leilões de energia. Quem é que vai pegar aqui o fornecimento de energia para as redes de distribuição, etc, etc. O que acontece no Brasil, contudo, desde nível municipal até nível federal, você tem leilões marcados para X ou Y ganharem. Isso é a coisa mais brasileira que tem, né? Eu faço um leilão, olha, eu quero uma operadora. Tá, a operadora ela tem que ter 1,53 m de altura, ela tem que ter 60 quilos, ela tem que usar um óculos maior do que a cara, ela tem que ter um cabelo preto, ela tem que ter um beiço gigante, aí só tem a Heloísa ali. Será que eu fiz direcionado para ela ganhar? É basicamente isso que se faz em leilão, tá? Aqui no Brasil, né? Licitação, etc. Só que essa vez foi muito escancarado. Os caras mudaram os critérios 48 horas antes, com base nos estudos das próprias empresas interessadas e não do próprio governo, né? Então que fique claro isso daí. Ótimo. Dê like na live. Próximo. Você Próximo. Quer corte disso? Não.
Aí é o seguinte, mano, antes da gente falar de Flavião, né, que é o tema da live, eu vou ver um vídeo junto com você que um cara tentou refutar o Kim, né? E eu vi esse vídeo e achei muito fraca a refutação dele. Não vai ser um react espontâneo, mas eu vou responder ele aqui junto com você. Fica ligeira pra dar pause quando... Pause! Tá bom? Então vai, dá play. Vamos ver um político falando da Justiça do Trabalho. Vamos ver o que sai. Você sabe qual que é a segunda causa mais discutida no TST? A Justiça do Trabalho, primeiro, é uma das mais caras, é uma das que mais gasta com pessoal. Mentira. A Justiça do Trabalho não representa nem 15% do orçamento do Judiciário, segundo os dados oficiais do CNJ. Pausa. Só pesquisa. Pausa. Não, em primeiro lugar é o seguinte, cara. Quando você fala que a Justiça do Trabalho não corresponde a nem 15% do gasto, né, da Justiça brasileira, primeiro que você está fazendo um erro de proporção, né? Ele está falando que a Justiça do Trabalho gasta mais, é a maior parte dos gastos da Justiça. Ele está falando que entre as outras justiças é uma das que mais gasta. Só que não foi nem isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que a justiça de uma forma geral, a justiça brasileira de uma forma geral, é uma das mais caras do mundo. Aliás, desculpa, eu errei agora. Não é uma das mais caras não, é a mais cara do mundo. Eu errei, desculpa. É a justiça mais cara do mundo, ganhando quase 2 vezes mais cara, tá, do que a segunda mais cara. Ô mano, faz o favor, hoje eu vou perder a paciência com os caras, velho. Fala, ô, gente, tem como vocês calarem a porra da boca aqui, velho? Hoje tá foda, não sei o que tá acontecendo, mano. Galerinha. Hoje a galera... Para com essa porra! Hoje a galerinha tá perdendo a linha. Vamos lá, voltando, continua. Né? É uma das que mais tem privilégios e super salários, né, concentrados por ser ideologizada. O TST... Pausa. Aí ele fez uma cara tipo... Refuta aí, mano. Refuta aí. Refute. O Kim trouxe um problema grave. É uma das que mais tem privilégios, super salários, porque é ideologizada. Ele... A gente não acabou de ver aqui, se não me engano foi em São Paulo, tenho quase certeza que foi em São Paulo, a Justiça do Trabalho simplesmente comprou carros de SUVs de 350 mil para todos os ministros. Não, vamos comprar uma SUV para cada um aqui. Caralho! Foi uma Lexus? Hã? Foi uma Lexus. Foi uma Lexus, exatamente, foi uma Lexus. Olha, ela lembrou. Ô, Maria Gasolina! Carai! Ela fez assim. Ministro, tá de Lexus? Levantou até o óculos assim, ó. Nossa, ministro. Nada a ver. Tá de Lexus? Nossa, carai, Lexus. Meu, é isso aí, velho. Você quer ver mais? Eu lembro agora, eles alugaram, e eu lembro o preço, R$1,5 milhão de reais. Uma sala VIP, se não me engano, foi, eu não lembro se foi em Congonhas ou Viracopos, pros ministros viajarem, velho. Uma sala VIP pros ministros, R$1,5 milhão. Não. Eu acho que é um bom gasto, gastar R$1,5 milhão de reais, uma sala VIP pra ministro pegar avião. Cara, pelo amor de Deus, cara. Aí o cara faz essa carinha. Refuta aí, brother. Mas vai lá, próximo. Reforma 66% das decisões dos TRTs que são questionados no Tribunal Superior. Mentira, gente. Olha que falta de conhecimento. Sabe por que isso acontece? Porque não é qualquer tipo de matéria que você pode recorrer para a terceira instância. Então, a própria segunda instância barra os recursos. Então, a grande maioria dos recursos nem vão para Brasília. E os que conseguem ir é porque tem um indício que realmente vão... Pausa. Meu irmão, então, o que você fala... Assim, você não refutou o dado. Isso é verdade. 66% das sentenças são reformadas, ou seja, não há um padrão. Porque se você fala o seguinte, ó, você tem a primeira instância, a segunda instância e depois o que se chama, tecnicamente não é isso, né? Mas a terceira instância. Se você fala assim, bom, raramente a tal da terceira instância, que esse não é o nome correto, reforma as decisões das instâncias inferiores, pô, beleza, quer dizer que as coisas estão indo bem. Se 66% das decisões são reformadas, significa que lá embaixo tá uma bagunça, ou não? Ou não? Refuta o dado, deixa eu te falar, não existe opinião, né, sobre um número que está correto. 66%, não, eu não gosto desse número, beleza, você pode até, né, tentar passar um pano, mas o dado é o dado. Você não pode falar que o dado está errado. O dado não é uma opinião. O dado é um dado da realidade. E aí eu até falei errado. Você pode sim ter uma opinião sobre isso. A minha opinião é que está muito claro que a justiça não funciona. A justiça não respeita as próprias... A justiça do trabalho, vou dizer para você. Em uma região, cria-se uma jurisprudência. Em outra região, não se respeita essa jurisprudência. Não faz o menor sentido.
Não vai, em uma região do Brasil acontece uma coisa, a decisão vai para um lado. Em outro lugar do Brasil acontece a mesma coisa, a decisão vai para outro lado. Não faz o menor sentido, né? Continua aí. Virar. Esse número certamente não chega a 5% das decisões que o TST reforma dos tribunais regionais. E fica pegando dado aleatório no Google, dá nisso aqui. E 60% das decisões da segunda instância não são sobre direitos dos trabalhadores. Foi o que eu acabei de explicar. É o tema, é quando é violação à Constituição Federal, violação à súmula. Qualquer advogado sabe disso, Kim. E sim, 70% das ações trabalhistas, sabe o que discutem? Verba rescisória. 13º, férias, saldo do salário do mês. É isso que a maioria das ações da Justiça do Trabalho discutem. Então... Pausa aqui. Só pode te falar uma coisa, vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, o fato da Justiça discutir, em sua ampla maioria, essas questões de verba rescisória não significa que ela necessariamente está correta. Eu já trouxe inúmeros exemplos aqui desse tipo de discussão completamente injusto. Por exemplo, um cara que entrou na empresa, pôs um boné, tirou uma foto e me processou falando que eu não tinha pago FGTS, GPS, etc., sendo que ele nem trabalhava lá. Tecnicamente, estamos discutindo a mesma coisa. Só que já está errado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o dado do Kim que ele trouxe é, se você tem uma segunda instância que mexe onde 60% das coisas que se discutem ali não são ligadas ao direito do trabalhador, por que você tem que ter uma justiça específica para isso? E a nossa tese é justamente essa. Jogue isso tudo para a justiça comum como um cumprimento de contrato de trabalho, como é no resto do mundo. Pronto, é isso. Você não entendeu o que o Kim estava falando, tá? Volta ali. Não pega qualquer cortezinho de podcast ou relatóriozinho de Google, não. Conversa com alguém, pesquisa, se informa. Isso aqui é uma desinformação, isso aqui é um desserviço para a sociedade. Vamos ver um político. Bom, é isso. Videozinho ruim, né? Refutadinha ruim também.